Olá, então cá estamos. Vamos ver, falar um pouco sobre alimentação e equilíbrio emocional com a fantástica Nara Aline. Portanto, deixem-me cá ver. Olá, vamos entrando. Chamem pessoal, chamem pessoas conhecidas, partilhem. Vai ser muito positiva esta live, ajudar pais e outras pessoas que queiram saber um bocadinho mais sobre a alimentação e o equilíbrio emocional. Vamos lá. Entretanto, vamos ver se chega aqui a Naraline. Só um bocadinho. Vamos cá ver. Boa tarde a todos que já estão aqui a chegar. Naraline já está cá, que eu já vi. Vou convidar. Então. O Instagram não nos deixa ficar mal. Olá, Paula. Oi, olá. Olá, tudo bem? Como que você tá? Bom dia para vocês aí do Brasil. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tá me ótimo? escutando direitinho? Está perfeito. Ah, então tá bom. Está perfeito. Aqui está perfeito. Então, como é que vocês estão aí? Como é que está a pandemia Ai, pois aí? é. Aparentemente as coisas estão se acalmando, né? Mas assim, como isso já aconteceu em um outro momento, igual aconteceu aí, a gente ainda fica uma É naquela, incerteza, né? Uma no incerteza. travão. É. É, na incerteza total. É muito complicado. Mas, Isto não é fácil. mas pela vacinação, assim, cada vez está se avançando mais, a gente vai ficando, né, um pouco mais confiante, né? Exato. Eu espero que sim, que isto agora com o processo de vacinação, que a coisa equilibre e que nós consigamos voltar à nossa vida normal, porque já todos ansiamos pela normalidade. Vamos Verdade, você ver como é que falou as tudo. coisas correm. Pronto, então vou passar então aqui assim, muito rapidamente um feedback às pessoas que já aderiram. Eu convidei a Naraline, que é nutricionista, que toda a gente já deve conhecer certamente, não é? Nós já fizemos uma live assim há uns tempos atrás para falar também da importância da alimentação infantil e da importância dos pais terem cuidado com o que oferecem às crianças. E eu hoje resolvi voltar a chamar a Naraline aqui para nós falarmos um bocadinho mais sobre esta questão da alimentação e da influência que a alimentação tem no equilíbrio emocional. Porque, como quem me acompanha e sabe, eu trabalho muito com a área das emoções, com o equilíbrio das emoções das crianças e dos jovens, e sabemos, e já existem diversos estudos que comprovam isso a nível da neurociência, a nível da nutrição também, que comprovam isso, que a alimentação influencia imenso os estados emocionais das pessoas, não só das crianças, mas também dos adultos. No entanto, com uma ligeira diferença. As crianças ainda não têm inteligência emocional para conseguir fazer uma diferença entre uma fome emocional ou uma fome biológica, não é? Orgânica, de comida, de alimento. E então eu resolvi chamar então, a Nara Aline um bocadinho para falarmos e esclarecermos os pais sobre a importância e os cuidados a termos com o que oferecemos aos nossos filhos e o impacto que isso tem no equilíbrio das emoções deles, no estado emocional deles, porque, Ana Aline, fala-nos um bocadinho sobre a tua experiência. Nós sabemos também que tu estás agora a fazer uma especialização em low carb e se calhar já sabes melhor que ninguém os impactos que certos alimentos ditos saudáveis, que são considerados saudáveis, têm na parte emocional e na parte neurológica, não é? Perfeito, Paulo. Eu tô vendo que tem um monte de seguidor meu entrando aqui. Sim, E eu fico muito feliz que as pessoas estejam participando. sem Espero que dúvida, depois você obrigada. consiga deixar gravada para quem não consegue assistir, porque como aqui no Brasil é um horário difícil para estar assistindo, Pois é. os meus pacientes falam assim, ai, pelo amor de Deus, pede para ela gravar. Eu falei, não, vai ficar gravado, se Deus quiser. Sim, se Mas Deus quiser, assim, se o acho, Instagram não. ô Paulo, eu acho o seu trabalho muito, muito, muito assim, sabe? Maravilhoso e importante. Se os pais soubessem a importância
de já cuidar de todo esse processo agora, no início, na infância, para que se tornem adultos realmente saudáveis, os pais não têm noção. Então, o que a gente É escuta verdade. muito? Ah, deixa comer a criança. Deixa comer, você cresceu assim, né? Você comeu disso tudo e tá aí hoje. Deixa comer. E a gente sabe. Eu acho interessante você ter falado, porque eu estudo muito isso, porque eu tenho duas crianças, né? Eu tenho uma menina de 7 e um menino de 3 anos. Então, a minha especialização, que eu estou concluindo agora, que é em estratégias de baixo carboidrato, muitas pessoas às vezes entram com uma certa crítica. Ah, mas é low carb, não pode carboidrato. Não, gente, a especialização é para a gente aprender como que comida de verdade vale a pena para tudo. Sabe? Todas Sem as dúvida. doenças, sabe? Não, não só essas questões psicológicas, mas as doenças metabólicas estão todas envolvidas com a alimentação. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda não tem acesso à informação de que comida de verdade pode resolver muitos dos problemas. Sabe? Sem Quando a dúvida. gente está falando em problemas assim, mais de cognição, né? Esses problemas mais psicológicos, déficit de atenção, crianças extremamente agitadas, falta de concentração. Os pais não imaginam que isso tem relação com a alimentação. A grande parte fala assim, é assim, criança agitada, menino atentado, né? Às vezes usa até termos, né, que acabam intensificando isso na criança, porque ela absorve isso, eu já sou atentado mesmo, deixa eu ser Exatamente. atentado mesmo. Então a gente percebe o quanto que a alimentação está envolvida com isso. Só que, infelizmente, Paulo, eu acho que assim, é um conteúdo. Por isso que eu falo que o seu conteúdo é muito importante, porque pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas, até profissionais, pouquíssimas pessoas sabem disso. Do grande É. impacto da alimentação com o desenvolvimento da criança. Pouquíssimo. Não estou falando. E aí, gente, quando a gente está falando aqui de desenvolvimento, nós não estamos falando de desenvolvimento só físico, nós estamos falando de desenvolvimento mental. Então você imagina, no mundo que a gente vive hoje, que é o mundo dos espertos. Se você tem uma criança que Uhum. não desenvolve a parte neurológica, que você tem uma criança que ela tem déficit de atenção o tempo todo, ela não tem concentração, não tem interesse por nada, são crianças, as nossas crianças, a gente está vendo, mediante pandemia, eles não têm o que fazer dentro de casa, então é o quê? Celular, tablet, televisão, celular, tablet, computador. Né? As crianças só fazem isso. E se alimentando mal. Então, estão ficando crianças. A minha filha, ô Paula, eu vou falar para você. Outro dia eu fui obrigada a chamar ela, que tem uma conversa séria com ela. Se ela tiver com o celular na mão, ela não sabe nada que está acontecendo ao redor dela. Pode cair o mundo, ela não sabe. É o tanto que a gente percebe que essas crianças precisam de cuidado, elas precisam de atenção, elas estão ficando esquecidas em todos os aspectos. E aí, para Exatamente. agradar, não tem nada para fazer, vamos comer. E aí as crianças, estão comendo tudo que tem direito e os pais não têm noção do tamanho do problema, né? Assim, se eu for começar a falar aqui desse impacto alimentação, comportamento, eu vou emendar, mas eu vou deixar você conduzir para saber se você quer pontuar algo específico. Quero aos pouquinhos, que é para ver se nós conseguimos separar as águas, digamos assim. Porque há muitos pais, e com o programa Reeducação Infantil que eu lancei no mês passado, nós vimos isso acontecer. Há muitos pais que têm muita dificuldade em saber o que oferecer aos filhos. Mesmo estes pais que aderiram ao programa já são pais que já têm uma consciência alimentar diferente, que já me seguiam e já seguiam também alguns colegas adeptos da cetogénica, da low carb, e já vinham com uma consciência ligeiramente adaptada, digamos assim. Mas de qualquer forma, o que é que nós verificamos? Verificamos que há muitos alimentos que são considerados aceitáveis e saudáveis, só que acabam por ter muito impacto no bem-estar e até na concentração das crianças. E com isto eu quero me referir a quê? Ao pão, às massas, que a lista de ingredientes até nem é assim tão grande, não é? Nós sabemos que um esparguete, não é? É trigo, é farinha de trigo ou de milho se for a sem glúten, mas de qualquer forma já é um esparguete de alto índice glicémico, digamos assim. Mas eu aqui neste caso estava mesmo a referir à parte do pão e das massas normais. Porque o que é que acontecia? Há muita ingestão de pão ao longo do dia, o pão normal.
o pão dito normal, que é considerado um alimento aceitável perante a sociedade, e ok, até aqui tudo bem. E se nós formos procurar um pão com uma lista de ingredientes simples, que seja farinha de trigo, sal, a levedura e sem aqueles aditivos todos estranhos e adição de açúcar, que é o chamado pão mais natural, mais ancestral, digamos assim. Só que nós esquecemos de um pormenor: o trigo de hoje em dia não é igual ao trigo de há uns quantos anos atrás. E em certas crianças, essa ingestão de trigo tem ou não impactos na parte da concentração da atenção e desenvolvimento neurológico? Sem dúvida vai ter impacto, tá, Paula? Isso daí se algum pai ou mãe disser, mas meu filho não tem nada, você ainda não percebeu, mas tem impacto. Então, assim, o trigo é o que você disse. O nosso trigo de hoje ele não é o trigo de antigamente. Então, quando a gente escuta assim, mas até na Bíblia tem o pão, até Jesus Cristo comia o pão, só que não é o trigo da época de Jesus Cristo, né, gente? O nosso trigo hoje ele foi completamente modificado. Principalmente, Paulo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um trigo que ele tem 4 vezes mais glúten do que deveria ter, do que era o trigo de antigamente, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do que fazer com a criança, como substituir, né? Porque eu vejo também o que você está falando que as pessoas te perguntam são às vezes as coisas que os pais me perguntam também. Tá, mas você fala que o trigo faz mal, mas o que substitui? Como fazer? E primeiro eu acho muito válido a gente entender por que não do trigo. Porque essa história de substituir, a gente tem que entender primeiro por quê, né? Porque senão fica parecendo que é uma restrição. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, Paula. Quando a gente diz não faça isso, sem explicar o porquê, eu estou te tirando algo que você não sabe nem por que está fazendo. Isso é doloroso, isso é sofrido, isso causa dor. Agora, se eu te explico o porquê, é muito mais fácil de você aderir junto comigo, porque você está entendendo o que está acontecendo. Então, o glúten, ele é uma proteína inflamatória. Então, o nosso corpo ele não tem uma absorção para glúten, gente. Então, quando a gente pensa num consumo baixo de glúten, né, igual era antigamente, porque vocês imaginem, nossa evolução não foi comendo trigo, né? Nossa evolução não foi comendo produtos industrializados, foi comendo produtos de origem, principalmente animal, carne, e é nas épocas referentes ao tipo de fruto, ainda se tinha alguma fruta, algum vegetal. Mas nós não fomos evolutivamente pensando, não fomos criados para comer esse tipo de alimento, sabe? Então, assim, o nosso corpo ele vai tendo algumas adaptações, ele vai sofrendo algumas adaptações para conseguir digerir, absorver certos alimentos. Só que no nível que chegou o nosso trigo hoje, o nosso corpo ele não consegue. A gente está falando de um produto de alta carga glicêmica, que tem um impacto sobre a insulina violento. Então, quando a gente pensa nessa questão de insulina, a gente está dizendo que é isso que vai acabar afetando não só a saúde física das crianças, mas também a saúde mental. Porque todas as vezes que a gente impacta grandes picos de insulina, a gente mexe com vários hormônios, principalmente quando a gente está falando de uma criança. E aí a gente tem que pensar como que é o funcionamento do intestino dessa criança, que a grande maioria das crianças que comem industrializados o dia todo não tem um intestino bom e os pais não fazem ideia disso. Ou são crianças que fazem cocô bolinha, ou que nem vão todos os dias ao banheiro, ou já são crianças que têm diarreia, o cocô pastoso quando vai ao banheiro. E os pais não têm uma ideia do que está acontecendo, mas já é uma microbiota intestinal impactada com esse tipo de alimento, com esse tipo de produto. E o pior, isso ao longo do tempo, ao longo dos dias, cada vez mais prolifera bactérias ruins no intestino. Isso vai fazendo com que essa criança ela vá cada vez mais ficando viciada no carboidrato e no produto industrializado, porque essa microbiota, ela pede, né, como se essas bactérias todas falassem, me dê mais, eu quero mais. Isso vai impactar também na questão do sono, porque acaba que a qualidade do sono, onde acontece a síntese hormonal, para a gente ter uma criança mesmo que no outro dia esteja bem, disposta, ativa, dentro da normalidade, isso tudo vai ser impactado por alimento. E quando a gente está falando de glúten, ele é muito impactante, em todos os sentidos. A gente vai ter uma criança que vai ganhar peso, ou breve ou a longo prazo, porque tem crianças que geneticamente já têm uma tendência mesmo a
há uma menor quantidade de receptores para insulina. Então, quem nasce com esse tipo eu não vou dizer que é uma disfunção, mas quem nasce com menos receptor para esse tipo de hormônio vai ganhar gordura com mais facilidade. Isso vai impactar em todos os sentidos, gente. Se a gente for citar todos os hormônios aqui que são impactados mediante uma alimentação rica em carboidratos de alta carga glicêmica, em especial aqueles que são inflamatórios, como o glúten como a caseína como os óleos vegetais são, a gente vai pontuar muitos hormônios. Sabe? É um material bem denso, né, Paula, para a gente falar. Mas eu acho que assim, aqui a gente pelo menos vai conseguir colocar uma sementinha dos pais começarem a falar, uai, mas espera aí, eu tenho que entender mais disso, eu tenho que saber mais disso. Quanto que eu estou impactando a saúde do meu filho, né? Ainda há a questão que há muitas crianças, e isso eu já vi em contexto escola, há muitas crianças que consomem o glúten, comem a alimentação dita normal, não é? Muito rica em cereais, seguindo a roda alimentar mediterrânea, a nossa roda alimentar, não é? E eles fisicamente até não têm efeito secundário visível nenhum, mas são crianças que não têm diagnóstico de déficit de atenção, nem transtorno de hiperatividade, nem absolutamente nada, mas são crianças que ouvem aqui, já esqueceram, não conseguem concentração, não conseguem foco, andam sempre cansadas, em que os sintomas delas basicamente é inquietude, irritabilidade, ok? Que há muitas mães que dizem, ele tem o diabo no corpo. E não Nossa, sabem, já e escutei não muito sabem de isso. onde é que vem aquilo. E pais que são extremamente cuidadosos, super educados, com uma educação extremosa com os filhos, super cuidadosa, e têm filhos que, bom, ok? Que não têm capacidade de concentração, que não têm sequer gestão emocional, ok? Para perceber o porquê delas serem assim, elas próprias se questionam assim, mas eu não sei porque que eu sou assim, eu quero estar atento, mas eu não consigo estar atento. E depois vamos analisando e fazendo uma retirada do glúten da alimentação por um X período de tempo, nós só tirando isso, só fazendo essa modificação, nós vemos mudanças na concentração, na calma e no estado de ânimo dessa criança. E eu pergunto-me assim, como é que isto é possível que a nível da medicina e mesmo a nível dos psicólogos ou, sei lá, os psiquiatras, os médicos de família não passem estas informações aos pais quando os pais vão à consulta e dizem, olha, eu não sei, o meu filho não para quieto, o meu filho é muito irritante, o meu filho não tem calma e não conseguem passar, olha, vamos ver como é que é a alimentação do seu filho. Ô, Paula, mas não passa porque não sabe, Paula. Não é por isso que eu te falei no início. Eu nem julgo os profissionais, não, porque eles não sabem. Eles não fazem ideia. Você pode ver a quantidade de profissional que indica os grãos e cereais. Você tem que comer muita fibra, coma grãos e cereais, porque é importante para o seu intestino. E a pessoa ela só vai piorando cada vez mais. Ela faz o cocô, mas ao mesmo tempo ela continua cansada, indisposta, fraca, tendo lesão, sabe? E tendo vários problemas de saúde, erupções de pele, meninas que têm um ciclo menstrual muito adiantado, que não estão na idade ainda de menstruar, estão menstruando. Isso acontece muito. Eu acompanho uma menina com 10 anos que menstruou. É o que eu tô te E eu, quando falando. Eu acompanho a chego a ficar até mãe, arrepiada. é complicado mesmo, é Porque muito assim, mal. é tanto impacto. Paula, eu acompanho aqui muitas crianças, né? Tenho várias crianças. E eu vejo que os pais, é como você falou, eles não estão descuidados. Eles estão achando que Não, estão fazendo tudo certo. Porque eles estão melhor. comprando aquele produto que está lá no mercado rico, dito assim, rico em 11 vitaminas. É zero Exatamente. açúcar, sem adição de açúcar. Sabe? Produto próprio para criança. Então os pais, eles estão tentando fazer o melhor. Sabe? Mas a indústria, ela é cruel, porque essas propagandas, na verdade, elas não são reais. E aí eu Exato. sempre incentivo os pais a fazerem o quê? Pega o produto e olha os ingredientes. Porque se de fato for algo que é interessante para uma criança, é com o mínimo de ingrediente possível.
quem sabe até 5 no máximo. Passou disso, você pode ter certeza que nós não estamos falando de um produto bom para ninguém. Quem dirá para uma criança? Então, quando eu fico falando dessa questão do intestino, eu sou bem enjoadinha com essa questão de intestino, é porque agora, na fase da infância, eu sou muito enjoada com essa questão do intestino, sabe? E assim, eu vejo a dificuldade dos profissionais trabalharem nessa linha, como você está questionando, junto com a gente, porque as pessoas não entendem. Foi no médico, já foi em 3 especialidades, ninguém falou de intestino. Aí foi na nutricionista, ninguém falou de intestino, mas eu tenho que falar. Porque, gente, é como eu disse, essa microbiota, ela vai ser construída agora, nessa fase da infância, e ela vai impactar ao longo da vida. Da vida. Então, eu sempre dou o meu exemplo, porque eu acho que vale a pena. Tá? Eu tive eu nunca fui agitada, eu sempre fui calma, mas eu tive dificuldade de concentração, mudanças de humor, eu tinha mudanças de humor muito grande, de dias assim, não querer conversar com ninguém, isso na minha infância, tá? Dias não querer conversar com ninguém, isso é da criança, isso é fase. Não, gente, a gente entende que tem fases, mas essas mudanças bruscas de humor, que você usa de ignorância, ou que você só quer chorar, sabe? Essas mudanças, vocês podem ver a quantidade de criança que tá entrando em depressão, a quantidade de criança que está precisando de tratamento psicológico, gente. As crianças que eu acompanho, praticamente todas têm acompanhamento de psicólogo. Aí vocês vão falar que isso é normal? Não, não é normal, tem algo errado. É porque o mundo... Não é essa questão do mundo tá muito diferente. Muito pelo contrário, o mundo para as crianças hoje está uma maravilha. Eles têm tudo que querem. Eles fazem tudo que querem. Na minha época não era assim, eu não tinha nem celular. Então, assim, hoje o mundo para uma criança, ele é um paraíso. Porém, o que está sendo feito em relação à saúde da criança é um impacto para o resto da vida. Da vida. Muito grande. É muito grande. Então, se a gente consegue entender que o intestino é o segundo cérebro, ele comanda boa parte dessa história, sabe? A gente tem que entender que o que temos que alimentar no intestino de uma criança são bactérias boas, para que a gente possa, de fato, ter uma criança que ela é saudável, que ela absorve as vitaminas. Aí o que a gente vê? Não. Nossa, mas o meu filho só come arroz com batata. Mas eu tô dando um multivitamínico para ele. Não tá adiantando. Ele vai fazer um xixi caro. Ele não vai adiantar. Porque essa criança não vai absorver essas vitaminas. O intestino dela não funciona. O intestino dela não é bom. Como que você vai dar polivitamínico? Como que você vai dar biotônico fontora? Eu não sei se meu uso biotônico fontora ainda, mas minha mãe tinha um negócio de me dar... Sabe o que é biotônico fontora, Paula? Aqui no Brasil tem um negócio que quando a criança é magrinha, porque você sabe que criança magra, pai acha que tá desnutrido, né? Pai e mãe acham que é outro problema. É outro problema. Não, mas meu filho quase não come. Aí quer que a criança come uma serra de comida. E a gente sabe que tem crianças, na verdade não só crianças, né? Tem pessoas que têm uma leptina mais alta. A leptina, gente, é o hormônio que dá saciedade. Então, não existe necessidade de ficar comendo volumes enormes. Quando a criança fala assim, não quero mais comer, ela chegou à saciedade dela. Não tem que fazer a criança panturrar o prato de comida todo, né? Mas a gente vê que tem pais que ficam muito incomodados. Nossa, você viu como é que fulano bateu um pratão de comida e a minha não come nada? Aí tem um produto aqui chamado biotônico fontora. Aí ele é um líquidozinho que você faz a criança tomar e abre o apetite da criança. Depois a criança vira um leão, minha filha. A criança quer comer tudo que tá na reta dela. Depois que toma o bendito do negócio. Eu tomei muito, Paula. Eu tô falando assim, eu gosto de contar a minha história, porque depois que eu passei uma infância, minha mãe me forçando, porque a minha mãe fazia essa historinha aí, botava comida. Eu sempre fui muito magra, tem que comer tudo, tem que comer tudo. Não pode deixar no prato. Não, isso aí. E aí, menina, eu fiquei, né? A gente tinha que empurrar, né? Não tava aguentando mais empurrar, não aguentava mais empurrar. Enfim, o que acabou me trazendo ao longo da vida? Eu me habituei a comer volumes muito grandes de comida. Então, quando eu fui ficando maior e que aí o meu gasto calórico foi aumentando, então eu tinha mais necessidade de energia, como eu já estava acostumada a comer um volume na hora de almoço e jantar, que era mais do que a minha saciedade, isso para mim virou hábito. Até hoje, Paula, eu tenho uma necessidade de comer volume de comida na hora de almoço. Porque eu batia 2 pratos de arroz e feijão com angu que tivesse desse tamanho. E eu comia 2 porque eu achava feio lá repetir o terceiro, porque senão eu ia, tá? Então hoje, olha o que me impactou pro resto da minha vida. Sabe? Eu tenho essa questão. Fora
Eu tô falando dessa questão, né, de um hábito ruim que acabou me gerando essa questão da infância. Mas a questão intestinal que eu queria citar é que eu, por exemplo, tomei muito antibiótico na minha infância. Então eu tinha crises de garganta recorrentes, mas assim, muita crise de garganta. E a minha mãe, na minha época de criança, eu moro numa cidade pequena, não tinha esse negócio de ficar levando em pediatra. Minha mãe levava na farmácia. O Logo. farmacêutico falava, ó, você vai dar isso aqui para ela. Então, a minha mãe já tinha uma medicação que é um antibiótico, ela já tinha aquilo de caixa fechada no armário, porque vinha a crise, dá-lhe antibiótico. Eu não sei quantas assim, vezes que eu tomei antibiótico na minha infância, era muito. E era o antibiótico que eu usava todo mês. Aí eu passei a ficar viciada naquele negocinho do nariz, de desentupir o nariz, Sorine. Eu viciei naquilo porque eu tinha uma rinite alérgica que ninguém resolvia, médico nenhum, farmacêutico nenhum, ninguém resolvia. Então eu vivia com aquele negócio, antibiótico todo mês, antialérgico, porque tinha uma época que me atacava, os olhos lacrimejavam, eu ia para a escola, eu não enxergava direito, porque só saía água no olho. Então eu passei assim, a minha infância foi entrando para uma adolescência desse jeito. Eu fui ficando compulsiva cada vez mais em carboidrato, em massa, em pão, em biscoito, em bolo, e isso para mim era eu trocava almoço por isso, se pudesse. Isso, Claro. e a minha saúde, magra. E a minha saúde só Tal e piorando. qual. Só Nós piorando, estamos sabe? juntos, igualzinho. Só piorando. Então, Na assim, eu realidade. falo pra vocês com toda certeza da vida. A minha filha passou. Parece que a minha filha contou minha história, né? Porque eu já contei a história da minha filha várias vezes. A Luísa passou pelas mesmas coisas. Eu sendo nutricionista, gente, eu acho que isso é a maior tristeza que eu tenho na minha vida. Isso é a maior frustração que eu tenho de profissão, acho que é essa. Porque eu já era nutricionista, quer dizer, eu tenho 15 anos de formada. Eu já era nutricionista, minha filha vai fazer 8 esse ano. E eu deixei com que a alimentação impactasse a vida dela de uma maneira. A Luísa, ela começou a ter crises de garganta com 7 meses. E as crises eram recorrentes, sabe? E o engraçado é que na hora a gente não abre, né, a Não cabeça e fala assim, lembra, não aconteceu lembra. comigo. Não! E aí vocês vão falar assim, ah, mas a sua filha comia trigo? Gente, essa linha que eu sigo hoje, que é de defender comida de verdade, ter transformado a minha vida, da minha família, tá fazendo, vai para 6 anos, vai fazer. Mas antes, não, eu era a nutricionista que indicava pão integral, rosquinha, que comia todos os industrializados, todos os lights e diets, eu defendia isso. Eu falava que gordura fazia mal, sabe? Então eu defendia tudo isso. Então, assim, eu impactei a saúde da minha filha sem ter noção do que eu estava fazendo. A Luísa chegou a tomar tanto antibiótico, ô Paula, que chegou a um tempo que os antibióticos não estavam fazendo mais efeito. Aí ela teve que começar a tomar o venoso, mas aí também não tinha mais solução, porque ela já não deixava aplicar, furavam ela e não Claro. achava. A ponto de, com 2 aninhos, a gente internar, foi a gota d'água. E a gente teve que internar a Luísa, porque ela não conseguia comer, então ela ia perdendo peso. E antibiótico em cima de antibiótico não funcionava nenhum. E aí o intestino da menina, eu arrebentei com o intestino dela, porque aí acabou. Sabe, era diarreia, a menina não conseguia comer. E aí, assim, quando eu fui, depois de vários médicos, um médico virou pra mim, que assim, eu falo que eu vou levar esse médico no meu coração pro resto da vida, porque ele me fez assim, ele me tirou a minha máscara, assim, falou, pum! Aquele dia foi sabe, ele falou assim, ô Olha, mãe, o problema tá na alimentação da sua filha. Não tá em amígdala, não tá em nada, o problema tá na alimentação. Eu falei, hã? Ele falou assim, o que está acontecendo é que o suco gástrico da sua filha está voltando e atacando as amígdalas, mas o problema está na comida. Tira os industrializados dessa menina, tira refrigerante, tira esses iogurtes, esses negócios, todinho, tira da sua filha. E depois você me fala se ela não vai melhorar. Paula, naquele dia eu falei, gente, como assim, cara, não é possível. não é? E tudo funcionou. A Luísa não tem mais nada sabe? A minha menina estava prestes a operar, ela ia entrar na minha cirurgia, a gente estava organizando para tirar as amígdalas da menina, porque a minha. Pronto, melhorou. A Luísa nunca mais teve crise de garganta. Eu vou te falar que nunca mais não. Porque se vier, por exemplo, uns parentes de fora, umas primas, e ela emendar 3 dias de final de semana comendo porcaria, na segunda-feira a garganta dela inflama.
Aí hoje eu tenho toda a técnica, né? Porque a Luísa toma vitamina D, eu trabalho o intestino dela, eu modulo o intestino dela para que o intestino dela seja a meu favor. Então, assim, Claro. toda vez que eu vejo que ela vai acontecer algo, eu já entro com toda a minha estratégia para que ela não precise entrar com antibiótico. Mas se fosse antes, eu já tinha que entrar com antibiótico. Então é por isso que eu estou dizendo a importância da microbiota intestinal nessa história, sabe? Se a gente tem um intestino favorável, a criança faz exceção, você leva a criança numa sorveteria, você leva a criança para comer alguma coisa, uma coisa de criança, mas que isso não seja rotina. Nós estamos falando aqui, gente, de rotina. Nós estamos falando aqui de crianças comendo essas coisas todos os dias. Não tem como não impactar, né, Paula? Claro, claro, sem dúvida. E eu mesmo que tu passaste, eu passei com a minha filha mais velha também. A Mariana tem 9 anos e ela também passou por isso. Infelizmente, eu também não tinha o conhecimento e a bagagem que tenho hoje. E eu já vinha de um histórico também de problemas intestinais, muitas diarreias, muitos problemas a nível de saúde. A minha saúde completamente destruída à conta do que eu comia. Consultei médicos, fiz exames, 30 por uma linha, ninguém me conseguia dizer. Diziam, olha, tens que viver com isso, é síndrome do intestino irritável, tens Não que tem aprender a viver com cura, isso, não tem cura, se não aprende a tem cura, lidar. tens que viver com isso, evita aquilo que te faz mal. E eu, está bem, mas o que é que me faz mal, não é? E depois tinha que descobrir por mim própria. E houve uma fase que foi bastante restritiva para mim, que eu vivia à base de arroz, massa, batata, que era o que me travava, digamos assim, o intestino. E carne e peixe, era basicamente o que eu comia. E entretanto, quando a minha filha nasceu, ela teve muitos problemas a nível de saúde também. Eu não conseguia amamentar. Passou para a fórmula e foi aí o descalabro. Sempre com diarreias, sempre com ranhos, sempre doente, desde recém-nascida. A pediatra mudava sempre as fórmulas para aquela extremamente hidrolisada, não sei das quantas, super cara, uma fortuna assim, uma latinha micro. E foi como ela foi alimentada, não é? Porque eu não sabia e eu achava que estava a fazer o melhor pela minha filha. Até porque, infelizmente, não existe fórmulas saudáveis para bebés. E ela foi alimentada até aos 4 meses e meio, 5 meses e meio, com fórmula. Não havia hipótese. Uh, Houve ali uma primeira fase, o primeiro mês que eu tentei tirar o leite para amamentar e assim, mas não consegui prolongar a coisa porque depois secou. E quando ela introduziu a alimentação, eu segui as orientações. E ela sempre doente, sempre com diarreias, sempre doente da garganta, sempre com ranhos, sempre com otites, sempre antibióticos em cima da miúda. Tanto que ela, aos 5 anos, foi operada às amígdalas e adenoides. Ai, meu Retiraram Deus, fora. graças a Deus que eu não precisei passar por isso, Paula. Quase que foi. Quase que foi. A minha Foi. estava com 2 A aninhos, minha tá? foi. A A minha estava minha com foi. 2 aninhos. Retiramos as amígdalas, retiramos as adenoides. Hoje em dia come bem, mas também hoje em dia já a alimentação não tem nada a ver com o que era nos primeiros 5 anos dela. Os primeiros 5 anos foram muito aquela comida, muito pão, muita massa, muitos bolos, muitos sumos naturais. Aqui em Portugal nós temos o hábito de oferecer muito às crianças o compal e o bongo. Aqui é muito conhecido o bongo porque é 80% de sumo de fruta, é assim qualquer coisa, sem açúcar adicionado. É só fruta e água. É assim que eles Uhum. fazem a publicidade na caixinha mesmo. Só fruta e água. E ela bebia muitos, imensos, porque eu dava, porque achava que aquilo era bom, não é? Achava que é natural, sem açúcar, que era só a fruta. Mal sabia eu que aquilo é um concentrado de que nada tem de fruta e não é a mesma coisa que comer fruta. E infelizmente ela também tem problemas no intestino. Hoje em dia está muito melhor, nunca mais ficou doente da garganta, graças a Deus, nunca mais teve otites, nem as ranhocas, nem essas questões todas. Mas eu noto, quando ela abusa, nos açúcares principalmente, começa com as tosses, a irritação, começa sempre com aquelas tosses A secas, Luísa é a estranhas. mesma coisa. A Luísa é a mesma coisa, É, Paula. Mesma coisa. é muito estranho ver.
É estranho? Não. Hoje em dia nós sabemos que é saúde. Ver o quanto aquilo que nós comemos impacta o nosso estado físico, mas depois impacta também o nosso estado emocional. Porque se Total. nós não estamos bem fisicamente, não conseguimos estar bem a nível das emoções. Tá, e aí quando você fala isso, essa questão do intestino que a gente está comentando aqui, existem hormônios que eles estão envolvidos no processo de bem-estar, de felicidade, Exatamente. né? E Para esses falar. hormônios, eles são sintetizados no intestino no período da noite, de um bom sono, de um sono de qualidade. As nossas crianças já estão acordando cansadas. Você vai chamar uma criança de manhã, ela quase morre para levantar. Isso se ela levantar. E se ela levantar, ela levanta com mau humor, sabe? Existem fases mesmo de tempo de dormir. Então, tem crianças que têm que dormir um pouco mais, existem as fases. Mas não importa a fase, as crianças elas estão acordando extremamente mal-humoradas e cansadas. Isso, gente, nós estamos falando de impacto de alimentação, de estilo de vida. Então, a criança passa o dia inteiro, só para vocês terem ideia, até lembrei agora que eu ia falar isso na minha comunidade no Telegram hoje, esqueci de falar. Quando a gente tem uma noite de sono ruim, no sentido de não é ruim que não dormiu, mas que não tem qualidade, a gente tem um aumento de grelina, que é o hormônio que dá essa vontade maior de comer, e a gente baixa a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, por exemplo, quem não tem uma qualidade do sono já acorda no dia seguinte com uma tendência maior a querer comer várias vezes o dia. Isso está acontecendo demais com as crianças. Por quê? Porque as crianças estão ficando até tarde em tela de televisão, as crianças estão ficando até tarde com o celular na frente, dos olhos. Eu tenho mães que relatam para mim assim, 1h da manhã, meu filho não dormiu ainda. Então, assim, não está tendo uma rotina saudável para as crianças nesse período. Então, as crianças, elas estão conduzindo, sabe? Elas dormem a hora que querem, aí não conseguem dormir bem, porque tem que levantar de manhã, às vezes, para estudar, para cumprir uma rotina. Aí, o que acontece? Essa criança fica com vontade, ela fica compulsiva, ela fica com vontade de ir na cozinha toda hora, buscar alguma coisa para comer. Então, isso tudo é impacto hormonal, gente. É tudo impacto hormonal, que com estilo de vida saudável e uma alimentação que de fato nutra, porque é aqui que é o ponto-chave. Você dá um café da manhã tradicional para uma criança, que é, vou dar um pão, leite, café. Pão, leite com achocolatado. Essa criança não está nutrida, ela está alimentada. É diferente de nutrida. Então, o corpo dela passa o dia todo cobrando nutrientes, porque ela está em fase de desenvolvimento. Ela necessita de nutrientes essenciais para o desenvolvimento dela, mas ela não comeu. Então, o corpo fica, cadê? Cadê? E isso tende a fazer com que... Quero mais. A criança tende a querer ir na cozinha, atacar alimentos o dia todo. Porque o corpo, na verdade, está pedindo nutriente, só que o que tem na oferta e o que é mais gostoso, hiperpalatável, que é muito importante a gente falar, que os produtos de prateleira, gente, eles são hiperpalatáveis. É uma combinação de gordura, sal e açúcar, exatamente para que comece a comer e não consiga parar. Então, o pacote de biscoito recheado, não adianta você dar na mão de uma criança e falar, come 2. Não vai comer 2, é melhor você não dar, porque aquilo ali a criança vai ficar com cada vez mais vontade, isso muda o humor. E falar em humor, Paula, eu já contei isso, mas quero contar. O Luiz Eloy, que é meu menino de 3 anos, ele tem pouquíssimo contato com alimento industrializado. Então, a minha gestação foi toda low carbiana, porque eu já era low carbiana. E durante a amamentação também, não tinha essa história de, nossa, tem uma fome. Nunca tive essa fome com o Luiz Eloy, não. Porque as minhas alimentações eram muito densas e ricas nutricionalmente falando, né? Então, quando você come um café da manhã com ovos, abacate, quando você come um prato de carne na hora do almoço com vegetais, você não é uma mulher que está amamentando com fome o tempo todo. Agora, se eu estivesse comendo pão, biscoitinho, como foi na época da Luísa, eu tinha fome o dia inteiro, né, minha filha? Eu queria comer um boi. Mas, enfim, a amamentação foi um espetáculo. O Luiz Eloy nunca ficou... Não é uma criança que fica doente, nunca precisei dar antibiótico. O Luiz Eloy nunca teve cólica. Sabe, não tem comparação, assim, se eu for comparar o que eu passei com um e o que eu passei com o outro. Mas ele foi passar... Ele teve o primeiro contato dele com o trigo com 2 anos de idade. Mas, Paula, se eu tivesse filmado, se eu mostrasse para vocês, vocês não iam acreditar. O menino estava... calmo, quieto, normal. Quando ele experimentou o bendito do biscoito, Paulo,
Você não tem noção. Parece que tinham ligado o menino numa tomada de 220. Gente, é impressionante. Se eu falar, Diabo não no dá para corpo. acreditar. Não, exatamente. Se eu falar, sabe o que que o que foi impressionante? Porque como todo mundo da família sabe que ele não come, foi algo assim, todo mundo ficou assim, ó. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, porque foi demais. Uma criança que de repente, que é uma criança que fica quietinho, sentado, brincando. De repente, pulando em cima do sofá, subindo em cima do... É um negócio... E aí você... Por mais que eu saiba, quando a gente vê isso, vê com os próprios olhos, fala, gente, é um estrago gigantesco na saúde mental Olha, das crianças. ainda bem que falaste isso. Há um estudo que eu tenho aqui, depois vou descobrir qual é o estudo, que diz que quando nós usamos a comida para acalmar o estado emocional, porque isso acontece também muito, não só nas crianças, mas nos adultos, nós estamos a enviar informações aos nossos órgãos. Cada órgão gera uma ou mais emoções. E depois tem aqui um exemplo muito giro. Que diz o seguinte: isto acontece porque cada alimento ataca órgãos diferentes. Se ingerirmos alimentos que bloqueiam o fígado, que é o caso do álcool e do açúcar, por exemplo, as emoções de raiva, irritação, agressão, impaciência vão se manifestar. Perfeito. Estás a ver? É o impacto que a alimentação e determinados alimentos têm na libertação de determinadas emoções é extraordinário e É. assustador. E É de isso certa que eu ia te forma falar. assustador. É assustador. Porque só aí a gente consegue perceber o quanto que. Porque a gente sabe, Paula, como adultas, o tanto que hoje é difícil convivência entre pessoas. As pessoas elas são irritadas o tempo todo, elas estão estressadas o tempo todo, elas reclamam de tudo o tempo todo, nada tá bom. Aí você vai me falar que isso tudo é normal? Não é normal, gente. Isso tudo são pessoas impactadas. São pessoas que têm uma qualidade de vida muito ruim, sabe? Não tem saúde, porque, gente, não ter saúde não significa que você tem que ter uma doença diagnosticada, que você tem que ter uma Claro. doença metabólica. É você não ter qualidade de vida. Se você levanta de manhã, você não tem disposição, uma pessoa irritada, vive com mau humor, nada tá bom, vive reclamando. Você não tem saúde, não. Não tem. Claro. E a Não há gente tá equilíbrio. vendo, e a gente sabe agora o tanto que a alimentação tem impacto nisso. E a gente está fazendo isso com as Muito bem. crianças. Elas estão crescendo viciadas. E olha, gente, porque é droga. Eu tô falando para vocês, é droga. É igual droga. É um vício O que eu mais impressionante. encontro, desculpa interromper-te, o que eu mais encontro a nível de vícios na adolescência e nas crianças é as tecnologias e os açúcares. E nós vemos o que é que acontece. Como as crianças ficam fechadas naquele mundo do digital, não trabalham a sua inteligência emocional, ok? Vão desenvolver incapacidade para lidar com a frustração da vida, que faz parte da vida, ok? Porque elas têm a capacidade, estão na televisão, podem puxar à frente os desenhos animados que não gostam e não têm que lidar com a frustração de ter que ver aquilo que não gostam. Podem puxar atrás aquele episódio que não viram e não têm que lidar com a frustração de não terem visto aquele episódio. Estão a fazer um jogo, perderam, reiniciam o jogo, não têm que lidar com a frustração de ter perdido. E há aqui uma série de questões emocionais que não estão a ser trabalhadas com as crianças relacionadas com o digital, mas isso são outros 500. Mas que leva aos problemas emocionais que vão fazer com que as pessoas, e neste caso as crianças, que ainda não percebem o que é isto das emoções, nem sabem se quer lidar, porque não evoluíram a nível de inteligência emocional, passam a ter problemas emocionais e vão à procura de alimentos que contêm determinados aminoácidos na tentativa de libertar a serotonina, não é? O triptofano, à procura. Quais são Exatamente. esses alimentos? E quais são esses alimentos? Então, essa é a Perfeito, tua parte. Paula. Ó, inclusive eu tenho no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo só falando sobre isso. Essa ativação, essa necessidade de ativar serotonina e dopamina, que o carboidrato em si, ele tem essa... Tem gente que fala assim, então é bom. Não, não é bom, porque é muito momentâneo, é muito rápido. Mas É ele tem esse momentâneo, poder. exatamente. Então, quando você come o carboidrato, o açúcar, ele vai, de certa forma, deixar o caminho livre do triptofano, que é Exatamente. o percussor de serotonina. Então aí você tem aquele...
Nossa, Mas, comer mas carboidrato. como não há o trabalho das emoções, depois de passar esse pico, essa libertação de Já foi. serotonina, Aí está vem a igual, a frustração. emoção está o problema a resolver. Exatamente, Paula. É por que que a gente está vendo tantas pessoas com depressão, porque as pessoas não aprendem a lidar com o difícil, as pessoas não aprendem É, a lidar que não é ganhar sempre, as pessoas não aprendem a lidar com dor, as pessoas acham que tem que ser felizes 100% do dia, e não é, não vai ser assim, gente, nunca, com sem dúvida. ninguém, sabe? A E as gente tem, crianças têm que aprender isso desde exatamente. cedo. Então, As crianças têm que aprender a sabe o lidar que que com eu isso. falo, Paula? A gente vê muitos pais falando assim: trabalhar é horrível. Se essas crianças soubessem o que é trabalhar, eu não faço isso aqui em casa de jeito nenhum. Eu falo com meus filhos que trabalhar é muito bom, que trabalhar é importante. Não é? Tudo que eu sei que de alguma maneira gera algum tipo de estresse ou dor, eu deixo bem claro para eles que é muito importante. Porque é Claro, importante. Eles vão ter aprender. que passar por isso. Aí esses dias a minha filha falou comigo assim: "Você parece que nem é mãe. Eu falo para você que eu tô sofrendo e você fala que eu vou ter que passar por dor mesmo". Eu falo: "Eu vou repetir para você isso quantas vezes você quiser. Quantas vezes for preciso. A vida não é só felicidade, minha filha. A vida vai ter dor, você vai ter dificuldade. Eu sinto muito. Esse final de semana mesmo aconteceu um episódio. A gente foi para casa da minha avó e ela comeu pão. Só, Paula, que ela não comeu um pão. Aqui tem um pão chamado pão sovado. É um pão desse tamanho assim, ó, adocicado. A Luísa comeu quase um pão inteiro, Paula. Ela comeu quase um pão É inteiro. muito. Eu não estava, tá? A avó dela saiu e deixou o pão na frente dela. E ela foi comendo, ela foi comendo, ela foi comendo, ela foi comendo. Quando a avó chegou, falou: Luísa, você comeu quase o pão inteiro. E aí o que que aconteceu? Diarreia, minha filha. Diarreia, diarreia, diarreia. Daquela de causar cólica. E aí ela foi pro banheiro e lá com cólica, né? Se sentindo mal. E aí eu falei pra ela assim: você sabe que eu não tô achando ruim que você tá com essa cólica aí, não. Ela, credo, mãe, você não tem coração. Eu falei: não, minha filha, não é questão de não ter coração. É que você precisa passar por isso daí pra você entender o tamanho do problema. E o meu pequenininho, que eu ia te contar, eu contei isso na minha aula esse final de semana, o professor achou um espetáculo. O meu pequenininho, eu estou ensinando ele a identificar o cocô. Então, quando o cocô dele sai um cocô normal, eu falo: aí, meu filho, olha só como é que é bom, meu filho. Isso daí é seu cocô. Muito Olha só, bem. olha, muito bem. Não tem bichinho na sua barriga, olha como é. Aí o dia que o cocô dele sai bolinha, ele fala: mamãe, o que que eu comi, mamãe? Que eu comi O meu alguma também já coisa. disse isso. A mãe, estou com Mas cocô mole. o meu também fala. Então, se ele for na casa da avó, por exemplo, e acabar comendo um doce ou alguma coisa com trigo, que eu já vou poucas vezes mesmo na casa das vó para poder não causar atrito. Aí Pois. se acabar comendo e aí é certo, ou vai fazer cocô bolinha, se for açúcar, se for doce, tem diarreia. Se for trigo, faz cocô bolinha. Não sei, Aí tudo se ele bem. chegar em casa, tiver a diarreia, ele fala: mamãe, foi o doce que eu comi na vovó. Olha como é que meu cocô ficou mole, mamãe. Eu falo: tá vendo, meu filho? Eu vou falar com a vovó. Esses dias ele fez eu tirar foto das cocô bolinha e mandar pra avó dele. Mamãe, manda pra vovó o meu cocô Pela dia. bolinha pra ela ver. Pra ela ver que o biscoito que eu comi na casa dela, meu cocô ficou bolinha. Então eu acho muito Pois. interessante quando a criança vai tendo essa noção do que faz bem e do que faz mal. E a Luísa, ela já sabe tudo isso também, mas é o que a gente está falando. As ansiedades, sabe? Essa questão do... Por exemplo, a gente foi para casa da minha avó, lá ela não podia ficar... Não tinha internet, então não tinha celular. Ela estava ociosa, sabe aquela criança ociosa que não sabe o que fazer? Ah, não tem nada para fazer. Ah, Tem não tem nada para fome. fazer. Ah, não tem nada para Tem fazer. fome. O Se que é que eu posso comer? encontrar... Exatamente. Se encontra um carboidrato, a criança se afunda. Mas é porque ela quer algo que traga aquele prazer que tá faltando. Exatamente. Exatamente. E eu, por acaso, isso aconteceu ainda há pouco tempo com o meu mais pequenito, que ele houve uma altura que eu estava aqui, porque eu estive a fazer uma formação recentemente, e estava aqui mais concentrada em acabar os trabalhos que tinha que fazer e assim, e ele estava ali na sala mais ocioso, digamos. E veio ter comigo: oh, mãe, o que é que eu posso comer? Entretanto, ele comeu ali um omelete que tinha ali e tal, e ele comeu, e não sei o que, entretanto, o que é que eu posso comer mais? Tu já não tens fome, acabaste de comer, portanto, tu não tens fome, só estás aborrecido. Olha, vamos arranjar. Entretanto, arranja-lhe ali um joguinho, um puzzle para ele fazer e tal.
nunca mais falou de comer, nunca mais falou de ter fome, porque ele estava era aborrecido. E nós, os pais, têm que estar atentos a estas questões. Muitas vezes, se nós sabemos que os nossos filhos alimentaram-se bem, estão nutridos, têm sustento, não é passado 10 minutos, não podem estar com fome. O que é que se Perfeito. passa aqui? É sono ou é aborrecimento? Não tenho o que fazer, então vamos arranjar o que fazer. Vamos fazer uma caminhada, vamos andar de bicicleta, vamos brincar, vamos fazer um jogo. E a partir desse momento a fome desaparece, literalmente, não é? Porque nós sabemos que eles muitas vezes, e como eles não conseguem perceber as emoções, uma fome emocional de uma fome de verdade, não é? De orgânica. E então são os pais que têm essa função, são os pais que têm que estar atentos a esse aspecto, porque muitas vezes acabamos por ter nos nossos filhos, eles comem compulsivamente, não por sentem fome, mas porque passam os dias aborrecidos, passam os dias sem estarem ocupados mentalmente, com atividades, com entretenimento, coisas que lhe deem prazer, substituir o prazer da comida, não é? Mas é por isso, Paula, que eu acho que a maioria das vezes, quando existe essa necessidade, a necessidade não é de consultar a criança, mas consultar os pais. Porque se a gente Exatamente. consegue ensinar para os pais tudo isso que a gente está falando aqui, e se a gente consegue entregar para os pais estratégias que eles coloquem na rotina das crianças e que conduzem tudo isso, pronto. Porque às vezes querer forçar a criança, porque infelizmente isso não Não funciona. dá. Ah, você tem que fazer isso porque você está gordo, você tem que fazer. Não, não funciona. Não funciona com ninguém, nem com uma criança, nem com um adulto, nem com ninguém. Opressão, pressão, não funciona. Então, a gente tem que lidar com estratégias, como você acabou de falar que você fez, estratégias tanto alimentares quanto de percepção dessa necessidade do psicológico, do mental. E essas estratégias conduzem uma evolução da criança extraordinária. A criança muda da água para o vinho. Então Exatamente. é isso que falta. É esse conduzir, esse dar a mão para os pais e falar, vamos que eu vou te ensinar o caminho. É bom a Ana Aline ter dado aqui este mote. Não falta, faltava. Porque agora o programa Reeducação Infantil já dá essa mão aos pais, já entregamos isso tudo aos pais, porque no programa nós trabalhamos a parte da alimentação, do sono, das emoções, a educação positiva, a psicologia positiva, que e a educação positiva e parental, que é a parte que eu trabalho mais com a PNL, com a educação positiva. E agora tenho uma novidade para vos dar, que aproveito assim aqui estes 10 minutos. Eu convidei a Nara Aline a fazer parte do programa Reeducação Infantil, que na primeira edição se chamava RAI, a Reeducação Alimentar Infantil, mas que eu resolvi alterar o nome para Reeducação Infantil, porque engloba todas estas áreas, todas estas vertentes. A gestão dos horários das crianças, com estratégias que vão permitir aos pais também conseguir que os seus filhos consigam evoluir a nível da escola, evoluir a nível dos seus hábitos, das suas rotinas, do sono. Tudo isso é trabalhado no programa que eu desenvolvi. E a partir de hoje, a partir de agora, desta segunda edição que vou lançar já na próxima semana, a Naraline vai fazer parte do programa. Eu convidei, ela aceitou e, portanto, ela vai ter lá uma sessão que será apenas dela, onde ela vai ajudar os pais e dar esta mão aos pais para que eles consigam estar atentos e alertas sobre todas essas questões da alimentação. Naraline, podes dizer assim algumas palavrinhas? Ah, eu fiquei extremamente feliz com o convite, porque a alimentação infantil é um negócio assim que mexe muito com o meu coração, porque eu tenho duas crianças em casa e eu sei o quanto isso é importante. Bom. E a gente pontuou por alto aqui, né, durante a live, tantas coisas importantes que estão envolvendo a alimentação, né? E esse projeto da Paula, gente, para quem está aqui, meu ciclo, vai assistir esse vídeo depois, é um projeto espetacular. Como ela explicou brevemente, depois vocês entram em contato por direct, não sei como que ela vai deixar aqui esse contato, mas não é uma questão só de falar sobre alimentação, não é uma questão só de falar da parte psicológica, é uma mão mesmo, é um braço direito, é dar estratégias à criança
para que ela utilize da inteligência dela, para que ela coloque rotina em prática, sabe? Para que ela consiga entender o que é regra, é conduzir mesmo os pais junto com as crianças. É um projeto extraordinário. Não vale a pena porque eu estou nele, não. Porque, na verdade, a minha parte é muito pequena perto do tamanho do projeto que a Paula desenvolveu. É algo extraordinário para qualquer criança, principalmente nesse período que a gente está vivendo agora, que é esse período de pandemia. Porque nós, pais, sabemos o quanto nós temos deixado os nossos filhos de lado. Eu falo por mim, gente. Porque, às vezes, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer tanta coisa que às vezes a criança está lá, intertida na frente da televisão e fala, ai, deixa, porque eu tenho muita coisa para resolver. As crianças estão ficando esquecidas em segundo plano, mediante ao que nós estamos vivendo. E um projeto como esse, ele te ajuda, ele te dá toda a clareza que você precisa para desenvolver o seu filho, para que você consiga ajudar a criança. Então, assim, é um projeto extraordinário, tá? Eu não sei como que a Paula vai deixar o contato para ela poder explicar tudo isso, se vai ser no link da sua bio, se vai ser no direct, você explica, porque eu acho que assim, vai ter. Eu vou fazer questão de divulgar, porque eu tenho muitos pacientes, tenho muitas crianças, e vou fazer questão de divulgar mesmo, de coração, porque eu acho que pode ajudar demais, demais, demais. Sim, sem dúvida. E eu tenho visto os resultados e já fazia estes acompanhamentos a nível mais individual com o coaching parental. E então, como havia mais procura, resolvi então criar o programa Reeducação Infantil. Porque são 21 dias de acompanhamento em que os pais vão ter uma série de guias para os ajudar, vão ter sessões online síncronas, em direto, tanto comigo e agora também contigo, uma sessão para todos os esclarecimentos, para os ajudar a perceber todas as dúvidas que possam surgir com os guias. Vão ter também um apoio no WhatsApp, vamos criar o grupo do WhatsApp, que já fiz com a primeira edição, vamos fazer igual nesta edição, o grupo do WhatsApp, onde serão partilhadas sugestões, algumas dicas de alimentos, receitas, adaptações alimentares quando existe seletividade também, porque há crianças que têm uma maior seletividade alimentar, estratégias para dar a volta à questão quando existe a parte emocional por trás dessa seletividade, porque é importante referir que a maioria das vezes nós percebendo o motivo da seletividade, e aí é que nós vamos lidar com a parte das emoções, nós vamos perguntar à criança quando ela diz, eu não gosto, que nojo, não é? Quando existe essa palavra, então o que é que significa nojo para ti neste contexto? E a criança vai nos dizer, porque o alimento é peganhento, ou pegajoso, ou porque é azedo, porque é mole, e então nós vamos perceber, ok, a criança não gosta deste alimento nesta textura, então eu vou cozinhar o alimento com outra textura e verificar. E é aí que nós metemos as emoções na adaptação e na reeducação alimentar. É muito positivo quando nós olhamos para as emoções que elas sentem em relação ao alimento, transformamos por completo a aceitação da introdução de novos alimentos na criança. E tudo isso é trabalhado lá no programa, com diversas estratégias, com diversas dicas e ajudamos os pais. Para além dos 21 dias, depois o grupo do WhatsApp ainda vai ficar aberto por mais 15 dias para esclarecer todas as dúvidas e todas as partilhas. Nós fazemos imensa partilha de receitas, depois os pais mandam fotos. Eu não divulgo muito o WhatsApp no Instagram, porque eu gosto de manter a privacidade. E é algo que eu me vejo e que eu quero manter e que me vou reger sempre é pela privacidade de todos. Às vezes divulgo um ou outro comentário que eu gosto e que me sensibiliza mais com a devida autorização de quem participa nos programas, mas não quero divulgar pessoas, não quero divulgar quem participa, porque é privado de cada um. E a maioria das pessoas também, quando nós estamos a falar em educação, não gosta de mostrar que procura ajuda. Por isso é que é tão difícil nós conseguirmos divulgar tudo o que nós fazemos relacionados com a educação de crianças, porque as pessoas têm muito medo do julgamento externo e têm receio daquilo que os outros dizem. Procuraste ajuda para educar os teus filhos? Verdade. Não é? E acabam por ficar com receio. Então não tenho problema nenhum. Eu vou fazendo o meu trabalho
fica no privado e é isso que é importante. É importante é que as pessoas recebam ajuda e consigam ajudar também as suas crianças a serem mais saudáveis e, acima de tudo, mais felizes. É esse o objetivo principal do programa. É fazer as crianças felizes, com saúde. Perfeito, perfeito. Vai ser, já é sucesso, você vai ver. Já está sendo, porque o Sim, seu tá. primeiro já foi um sucesso, e é isso que você Correu muito disse. bem. Não precisa ficar, a gente não precisa ficar divulgando isso, né? O negócio é que a gente está ajudando, a ideia é ajudar cada vez mais famílias, cada vez mais no desenvolvimento. Eu acho que é isso que nos move aqui na rede social, né, Paula? É essa tentativa de ajudar cada vez mais, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu depois vou deixar os contactos na descrição do vídeo. Espero conseguir salvar aqui a live. Meu Deus, que era com o Instagram que não me saia agora furado. E eu depois na descrição eu vou deixar as indicações para as inscrições no programa e depois é só entrarem em contacto que todos os dados são passados. Tá bom? Olha, Ótimo, Paula. Noraline, Vou te ajudar a divulgar. vou-te deixar ir, porque eu sei que tu estás super ocupada hoje. Estamos aqui a bater na hora certinho. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por teres aceito o meu convite para participar no programa e assim também conseguirmos ajudar de uma forma mais coerente, porque havia algumas questões que surgiram que, de facto, eu não sou nutricionista e é como eu costumo dizer, cada macaco no seu galho. Eu percebo de educação. Agora, vou percebendo alguma coisa de nutrição e alimentação, mas não chego ao patamar de uma nutricionista como tu, com um nível de conhecimento tão bom e tão grande como tu tens. Portanto, obrigada por teres aceito este convite de participar no programa e de estares aqui hoje comigo. Não, eu que te agradeço. Eu quero muito colaborar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muito esse novo grupo que vai se estabelecer a partir dessa semana, se Deus quiser, tá bom? Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Tchau, um beijinho grande. Até à Tchau, próxima. gente. Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau.